moçadinha, tudo beleza? Bom, vamos para mais um vídeo sobre o sangue. Agora vamos falar das plaquetas. E a grande questão é: as plaquetas são células? Elas compõem a fração celular do sangue, tá? Ela é considerada um componente celular. Mas a gente não pode afirmar que as plaquetas são células. Por quê? Porque na realidade, gente, elas são fragmentos de uma célula. Fragmentos de uma grande célula chamada megacariócito. Olha só, mega, ele é gigantão. Então é uma célula que vai ficar na medula óssea e ela não sai da medula e vai parar no sangue, porque ela é muito grande. Então ela não consegue passar naquelas fenestras dos capilares medulares, que são capilares que a gente chama inclusive de sinusoides, porque eles são mais dilatados. Então, como vocês estão vendo aqui no desenho, a gente tem essa célula aprisionada e ela parece um polvinho, né, jogando tentáculo para dentro do vaso sanguíneo, e aí a partir desses prolongamentos do citoplasma, a gente tem ele se fragmentando em vários pedacinhos, e esses pedacinhos é que são as plaquetas, tá ok? Então a plaqueta é um fragmento celular. E a gente vai ter no sangue, gente, em torno de 150 a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, tá ok? Esse é o nosso nível considerado normal. Essas plaquetas, então, elas são formadas na medula óssea, né, a partir de uma célula precursora, uma célula tronco hematopoética, que é aquela que dá origem à linhagem mieloide, que a gente comentou anteriormente quando falou de leucócito. Então, a partir dessa célula tronco, a gente tem ela gerando uma célula filha que se diferencia numa célula chamada megacarioblasto, né? Aí esse megacarioblasto, ele se transforma num pró-megacariócito, e depois esse pró-megacariócito, ele amadurece formando o megacariócito, tá? E aí o megacariócito finalmente é o que se fragmenta e forma as plaquetas. Todo esse processo, ele é estimulado por um hormônio chamado de trombopoetina, que se equivale à eritropoetina que a gente falou para os eritrócitos, lembram? Então a eritropoetina é produzida no rim. A trombopoetina, ela tem produção hepática. Então o fígado é órgão central nessa maturação e formação das plaquetas na medula óssea, tá? E aí o estágio de megacariócito, né? A gente vai ter ele se fragmentando e gerando essas plaquetas que vão carregar com elas uma fraçãozinha do citoplasma do megacariócito que é cheia de grânulos. Então a gente tem uma série de grânulos nessa célula, né, que quando se fragmenta a plaqueta leva então a parte desses grânulos, onde a gente vai ter um material que é secretado pelas plaquetas, tá? As plaquetas, gente, a principal função dela no organismo é hemostasia. Então lembra as funções do sangue? Transporte, imunidade, hemostasia. A gente viu que o transporte fica por conta das hemácias ou eritrócitos, né? A imunidade, leucócito, e a hemostasia, as plaquetas. Então a função da plaqueta é impedir hemorragias. Então quando acontece, né? Quando a gente fala em hemostasia, na realidade, a gente está falando do sangue se manter fluido, para que ele realize essas funções que a gente está falando, e no momento de uma ruptura do sistema cardiovascular, uma lesão na parede de um vaso sanguíneo, ou até mesmo do coração, a gente tem uma formação de uma estrutura sólida que vai impedir a perda de sangue, que vai conter essa perda sanguínea, que é uma estrutura que a gente chama de tampão hemostático. Esse tampão, gente, ele é formado por plaquetas que se aderem na parede do local onde foi lesionado, formando um tapetinho, forrando esse ponto de lesão como se fosse um curativozinho, e depois a gente vai ter mais um monte de plaqueta colada em cima dessas, formando um grande agregado, tá? Eu vou fazer um vídeo falando só de hemostasia e de coagulação sanguínea. E aí esse agregado, esse amontoado de plaqueta, ele vai ser revestido por uma rede de fibrina. Então, ela vai ser, a rede de fibrina, que é uma proteína, ela vai dar estabilidade ao agregado plaquetário. Tá ok, gente? E aí, o que acontece? O grande problema das plaquetas está quando elas diminuem no nosso sangue. Quer dizer, quando elas ficam menores que 150 por milímetro cúbico de sangue. Então, gente, o grande perigo é quando a gente tem redução do número das plaquetas, né?
E a gente tem algumas situações clínicas que podem produzir essa redução, quer dizer, quando as plaquetas ficam num número menor que 150 mil no sangue, uma situação que a gente chama de plaquetopenia ou trombocitopenia, tá? Uma vez que as plaquetas também são chamadas de trombócitos. Bom, como o fígado é um grande produtor de trombopoetina e ele vai ser produtor de vários fatores da cascata de coagulação que vai levar na formação da fibrina, que é a rede de proteína que dá estabilidade para o agregado, doenças hepáticas normalmente podem produzir a chamada trombocitopenia ou plaquetopenia, tá? E aí o problema disso é o quê? A pessoa não vai ter justamente aquele elemento que contém os sangramentos, né? Um elemento que a gente chama primário na contenção de sangramento, na produção do chamado tampão hemostático, né? E aí a pessoa vai estar mais sensível a ter hemorragias. Então, nas doenças hepáticas, sejam hepatites virais, cirroses medicamentosas, alcoólicas, a gente pode ter redução desse número de plaqueta por conta da ausência da trombopoetina, uma vez que o fígado vai estar doente e ele não vai estar conseguindo produzir esse hormônio. Uma outra situação também que a gente tem, que é bem clássico, é nas infecções virais. Então a trombocitopenia, ela pode acontecer em situações de infecções virais, onde a gente tem alguns agentes virais que produzem a destruição das plaquetas. O exemplo assim mais emblemático que a gente tem é na infecção pelo vírus da dengue. Tanto é que o indivíduo desenvolve aquela chamada dengue hemorrágica, né? Ele tem uma redução severa no número de plaqueta, tá? Chegando a 40 mil, aí fica numa situação bem crítica que ele começa a apresentar até muitas vezes o sangue fica muito fluido e ele tem risco de sofrer hemorragias espontâneas, que a gente chama de diáteses hemorrágicas. Uma outra situação também que a gente tem é uma doença chamada púrpura trombocitopênica, que é uma doença autoimune, onde os megacariócitos desses indivíduos, eles até geram os fragmentos de plaqueta, só que esses fragmentos não se desprendem do megacariócito. E aí elas não são liberadas na circulação sanguínea, tá? Então ele vai apresentar elas em menor número circulando no sangue. E por último, a gente tem alguns medicamentos que produzem como reação adversa a trombocitopenia, tá? Então a gente tem alguns medicamentos que vão interferir no processo de formação das plaquetas ou até mesmo interferem na produção da trombopoetina pelo fígado. Então vou citar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, os mais conhecidos, ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, omeprazol, que é usado, inibidor de bomba de próton, usado para gastrite. A gente tem simvastatina, que é usado no controle do colesterol. A gente vai ter haloperidol, que também vai produzir um efeito de plaquetopenia, tá? Então, alguns medicamentos aí, fenitoína, que é anticonvulsivante, furosemida, que é um diurético. Então, tem alguns medicamentos que têm como efeito adverso a interferir na geração das plaquetas, né? E aí você tem essa trombocitopenia associada. Então, ok, gente? Então, as plaquetas, jogo rápido, né? E a gente vai para o próximo vídeo já entrar nessa parte da questão da hemostasia propriamente dita e entender um pouquinho sobre a formação do tampão hemostático. Ok? Então era isso. A gente se vê.